Eu estou muito feliz, estou entre amigos. Deus tem feito grandes coisas, amém? Eu estou vindo da minha igreja agora. A gente teve um culto, nosso culto é 3h30, acaba. A gente tenta acabar às 5h30. Então acabou às 5h50 mais ou menos. Deus quis fazer algumas coisas. Mas estamos aqui, amém? Estou aqui com a minha noiva, a gente casa em 3 meses, para a glória de Jesus. É isso. Vamos entrar um pouco em Deus mais fundo. Coloca a sua fome para fora. Jesus, nós te adoramos. Não há ninguém como você, Jesus. Não há ninguém como você. Nós abrimos, Jesus, as portas das nossas cabeças, Jesus, para que você entre. Nós não estamos esperando por um mover, Jesus. Nós estamos esperando por você, Jesus. Não existe reino sem você, Jesus. Será que, Jesus, você pode passear nessa igreja hoje, Jesus? Nós temos fome de você, Jesus. Fome de você, Jesus. Não só caminhe, Jesus, entre as igrejas, mas caminhe nessa igreja agora, Jesus. Nós abrimos, Jesus, as portas dos nossos corações para que você entre, Jesus. Nós queremos te amar, Jesus. Nós queremos te amar, Jesus, te amar, Jesus. Nós queremos te oferecer amor, Jesus. Tudo que nós temos é o coração que quer te amar, Jesus. Nós te prometemos, Jesus, que você não está entrando na casa de Simão. Nós queremos te receber com um beijo, Jesus. Nós queremos lavar os seus pés com lágrimas, Jesus. Nós queremos, Jesus, derramar aos seus pés um pouco do óleo que nós temos. Faça o que você quiser, Jesus. Jesus, você comprou os nossos corpos na cruz. Você pode fazer o que você quiser com a gente. Nos dê, Jesus, óleo fresco, Jesus. Nós não queremos, Jesus, viver de óleo velho. Nós queremos um óleo fresco, Jesus. Se você tem línguas, vamos orar um pouco em línguas.
Yarararayandavanamaye setenemaye. Vamos mais fundo, vamos mais fundo. Não espere por um momento, não espere por um momento. Vá até onde a sua fome te permite ir. Nós não estamos atrás de informações, Jesus. Queremos revelação, Jesus, queremos revelação. Jesus, nós oramos Efésios 1:17. Nos dê, Jesus, espírito de revelação e sabedoria. Nos dê, Jesus, espírito de revelação e sabedoria. Nos batiza agora, Deus, com revelação. Nos batiza agora, Deus, com sabedoria que provém do seu coração. Batiza essa igreja, Deus, com revelação, Jesus. Batiza a sua noiva, Deus, com conhecimento de Deus. Nós queremos, Jesus, revelação de quem você é e da sua vontade, Jesus. Abra comigo lá em Apocalipse 1. Não perde Jesus de vista. Se você tiver que não ouvir a palavra e permanecer em Jesus, faça isso. Amém? Apocalipse 1:4, a gente vai ler até o 8. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos de Deus que se acham diante do seu trono. E da parte de Cristo, de Jesus Cristo, a fiel testemunha. O primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Sabe, Deus, Ele nos deu um reino. Quero começar dizendo algo que pode assustar, mas é uma verdade.
não foi a cruz que nos salvou. Foi a ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. A salvação de Jesus, ela começa no sacrifício, mas ela não termina no sacrifício. Nós somos salvos através do poder da ressurreição. E Paulo ele vem e aí nos diz isso lá em 1 Coríntios 15. Que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais infelizes da terra. Porque a nossa vida ela não está fundamentada na morte. A nossa vida não está fundamentada em um sacrifício. A nossa vida não está apenas fundamentada no perdão de pecados. Quantos aqui já foram batizados nas águas? Amém? Romanos 6 diz que todos nós que fomos batizados morremos com Cristo. E o nosso corpo pecaminoso ele foi destruído. Então o que opera em nós não é mais o pecado, cara. O que opera em você, o que domina você não é mais o pecado. Porque o seu corpo pecaminoso foi destruído. O seu pecado do seu corpo foi destruído. Quantos creem nisso? Então sobre você não mais governa o pecado. Não mais governa a morte. Nós não estamos mais debaixo do domínio da morte. Mas nós passamos pela morte. Todos nós que cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo, fomos batizados nas águas, nós passamos pela morte. E a Bíblia quanto ao batismo, ela não é simbólica, cara. Nós de fato morremos e ressuscitamos com Cristo. E agora, no corpo de Jesus existe pecado? Claro que não. Romanos 6 continua dizendo: através do batismo nós fomos unidos a Cristo. Jesus ele é pecador ou ele é santo? Então se eu morri com Cristo, meu corpo pecaminoso foi morto, e eu fui unido a Cristo, eu sou o quê? Eu não sou mais pecador, meu amigo. Nem você é. Quantos creem nisso? Quantos estão felizes com isso? Para que quê? Para que nós vivamos novidade de vida, cara. Sabe quando Paulo ele diz que quando eu quero fazer o bem eu não faço, ele está dizendo isso sobre a velha natureza. Sabe por quê? Porque na velha natureza ele não tem poder contra o pecado, cara. Então a vida com Jesus não é sobre uma guerra contra o pecado, é sobre uma vitória, cara. E a vitória já foi decretada em Jesus. A vitória já foi decretada na ressurreição de Jesus, cara. Vocês estão aí? Então eu não olho mais, eu não estou mais diante de Deus, olhando para Deus. Deus tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador miserável. Misericórdia não é isso que a Bíblia diz sobre mim, cara. Na morte, na ressurreição de Jesus se cumpriu a profecia. Sede santos, porque eu sou santo, cara. Mas ainda nós pecamos? Claro, nós estamos aprendendo ainda. Nós estamos crescendo, cara. Crescendo. Quantos aqui são pais? Quando seu filho nasceu, ele tinha 1 mês de idade, ele é menos ser humano que você? Ou ele tem a mesma natureza que você?
Ele é ser humano, não é? Agora ele sabe andar com 1 mês de idade. Agora, quantos são filhos de Deus? Quantos nasceram de Deus? Deixa eu te perguntar, você tem a natureza de quem? Vamos lá, alguém, cara. Agora eu estou aprendendo a andar como Jesus andou. Eu estou aprendendo a andar, cara. Eu estou crescendo. Eu estou aprendendo a não errar, cara. Então a minha vida ela não é pautada no pecado, cara. A minha vida é pautada na santidade, cara. Mas se pecarmos, temos um advogado que é fiel e justo para nos perdoar. Mas 1 João 2 também diz: eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Então é possível viver uma vida sem pecado, cara. Se está escrito é porque é possível. É possível ou não é? O que precisa acontecer? Romanos 12. Sejam transformados pela renovação da sua mente. Uau. Nós precisamos começar a pensar como Jesus. Sabe, meu amigo, é possível ser parecido com Jesus a cada situação, cara. Existe uma medida do caráter de Jesus para cada situação. Ela não está longe de nós, ela está acessível. Cara, na Bíblia, cara, o único ser que entra e sai da presença de Deus é o diabo. Deus estava lá no céu, na Assembleia dos Anjos, de repente o diabo apareceu, depois deu uma saidinha. Agora, Hebreus 10, cara, diz que nós entramos com confiança, cara. Com confiança, o véu está rasgado, meu amigo. E não há quem costure ele de volta, cara. Então se o véu está rasgado, porque nós estamos saindo de lá de dentro? Introdução feita. Eu quero falar hoje, cara, sobre o reino que está fundamentado no sacerdócio. Sabe por quê? Porque nós amamos o reino de Deus. Nós amamos curas, nós amamos sinais. Nós amamos a pregação do evangelho, nós amamos igreja. Nós amamos todas as coisas que estão concernentes à vida de Deus. Mas será que além de estarmos vivendo um reino, nós estamos vivendo o sacerdócio? Meu amigo, não existe reino de Deus, não existe vida com Deus, não existe poder de Deus sem sacerdócio. Não existe vida com Deus sem entrarmos em um lugar profundo em Deus. Vocês estão aqui? Eu estou falando sobre intimidade, cara. Sabe, para Jesus, cara, a igreja nunca foi uma reunião. Para Jesus, igrejas representa comunhão, cara. Comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os outros. 1 João 1:1 diz: aquilo que vimos, ouvimos e apalpamos com respeito ao verbo da vida, isso nós queremos transmitir a vocês, para que tenham comunhão conosco e o Pai. A vida com Deus, ela é vista, ela é ouvida, ela é apalpada, cara. Cara, a presença de Deus está palpável aqui. Por quê? Porque nós estamos no santo lugar, cara. No santo lugar, cara.
Agora, quantos querem sair daqui? Eu não falo daqui, lugar físico. Eu falo pessoas espirituais que estão em religiões espirituais. Sabe, a função do sacerdote no Antigo Testamento era uma só: ministrar a Deus e ministrar ao povo. Agora nós sabemos muito bem como ministrar a pessoas. Nós sabemos muito bem como trazer o mover de Deus. Nós temos as músicas certas, o ritmo certo, a crescida certa. Nós sabemos trazer Deus na terra hoje. Mas quantos de nós estamos entrando no quarto, cara, fechando a porta e ministrando a Deus, cara? A nossa primeira função não é ministrar aos outros, mas é ministrar a Deus, cara. E ministrar a Deus não se ministra a Deus com pedidos, se ministra a Deus com oferta, cara. Tem alguém aí com fome de Deus? Não deixa Deus ir embora não, cara. Precisamos entrar em um lugar profundo para ofertar, cara. Para derramar, cara. Para que possamos achar graça. Graça diante do trono de Deus, cara. Sabe, para fazer coisas não precisa de intimidade. Você vai no seminário, você aprende a ser pastor. Você vai numa escola de evangelismo, você aprende a curar, você aprende a pregar. Você vai numa escola de adoração, você aprende a adorar. Para fazer coisas para Deus, você não precisa de intimidade, você precisa saber. Aprender alguém que te ensine. Agora, intimidade não é ensinada, cara. Intimidade não tem escola, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus conhece todas as coisas? Não! Não, Deus não conhece todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece os íntimos, cara. Deus pode saber quem você é, o que você faz, a sua história. Mas conhecer, Deus conhece os íntimos. Muitas pessoas vão chegar em Jesus naquele dia dizendo: em seu nome curei, profetizei, expulsei demônios. Mas o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, por quê? Como é que Jesus não conhece alguém, cara? Jesus não conhece todo mundo, Ariane. Jesus não conhecia Judas, cara. Jesus não conhecia Pilatos, Jesus não conhecia os líderes de Israel. Jesus conhecia Pedro, Jesus conhecia João, Jesus conhecia Tiago. Conhecimento requer intimidade, cara. Conhecimento requer de mim estar com Deus face a face. Deus nos constituiu um reino de reis e sacerdotes, amém? Sabe quando que essa palavra apareceu pela primeira vez? Lá em Deuteronômio 5. Deus aparece no monte e Deus convida quem para subir? Não é Moisés, é o povo todo. Só que o povo teve medo de Deus. O povo teve medo de Deus e falou: Moisés, sobe você. Ouve o que Deus tem para nos falar e desce. Mas o desejo de Deus era que todos subissem e permanecessem com Ele. Uau! Agora imagina, havia 1 milhão de homens acima de 30 anos.
Imagina mulheres e homens abaixo, crianças, adolescentes. Devia ter umas 5 milhões de pessoas no deserto. O que aconteceu com Moisés quando ele desceu? Ele brilhava com a glória de Deus. Agora imagina se 5 milhões de pessoas tivessem subido, cara. Permanecido com Deus. 40 dias de jejum e oração. Uma nação inteira teria descido brilhando. Você acha que o desejo de Deus mudou? Mas a nossa geração ela ainda está esperando um avivalista. Ainda está esperando um pastor ungido. Pastor, sobe você no monte e me diz o que está acontecendo. Pastor, seja íntimo por mim. Não, cara. Deus quer um povo inteiro como sacerdote. Um povo inteiro que saiba ministrar ao Senhor. Deus está voltando para uma igreja madura, cara. Para uma igreja que conhece e sabe o que é relacionamento. Repita comigo, o reino de Deus é estabelecido com sacerdócio. Não se estabelece reino de Deus com obras. Sabe por quê? Senão Judas teria estabelecido o reino de Deus. Certa vez Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Lá em João 12. E lá está Lázaro sentado na mesa, ressurreto. Tinha um milagre vivo na frente dele, gente. Todos os discípulos estavam lá. Jesus estava lá. A multidão estava lá. Mas de repente entra Maria, a irmã de Lázaro. E começa a ungir os pés de Jesus. Mas Judas era um cara muito preocupado com o reino de Deus. Judas era muito preocupado com obra social, cara. E disse, Jesus, por que ela não deu para os pobres? Por que ela não vendeu isso aí e deu para os pobres, Jesus? Sabe o que Jesus disse? Os pobres sempre estão aí. Em outras palavras, Jesus disse, eu sou mais importante que os pobres, cara. Sabe o que Judas queria? Judas queria 5 minutos com Jesus e revolucionar o mundo, cara. Eu não quero mudar o mundo não, cara. Jesus que tem que fazer isso. Eu tenho que viver o reino. E o reino é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os mansos. Porque verão a Deus. A vida de Deus se vive aqui dentro. O reino de Deus se vive aqui dentro. Agora o reino estabelecido fora é trabalho de Deus. É trabalho do Cristo. É trabalho do Messias. Eu não quero tomar o lugar de Jesus. Eu não quero tomar o governo de Jesus, cara. Hoje eu estava falando lá na nossa igreja. Judas, ele amou o Cristo, mas não amou Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Existe uma diferença entre Jesus e Cristo. Quantos sabem disso? Amém? Cristo, o Messias, é a função de governo de Deus, é a função do governo de Jesus. O nome de João não é Batista, era a função dele. Assim como o nome de Jesus não é Jesus Cristo. Cristo é a função de Jesus. Agora o que Judas queria, cara? Jesus,
Vem aqui, aqui em Israel e tira Roma daqui. Não era, cara, o tempo. Não era chegado o tempo. Nós amamos mais a mudança na sociedade do que a mudança interna. Judas queria mudar o mundo antes de ser mudado. Eu não quero isso, cara. Porque eu não quero salvar o mundo e perder a minha alma. Eu não quero curar os enfermos e perder a minha alma, meu amigo. Tem alguém comigo aqui? Cara, se o Brasil não for salvo, eu vou ser. Se o Brasil não for salvo, a igreja vai ser. Agora eu quero que o Brasil seja salvo? Claro que eu quero, eu estou pregando o evangelho todos os dias nas ruas. Mas aquilo que eu faço não determina quem eu sou. Abram comigo lá em Romanos 8. Gente, até que horas eu tenho que ir? 8h30, 9 horas, 10, 11, glória a Deus, quem dá mais? Brincadeira, gente. Romanos 8. Eu preciso perguntar o horário, senão eu vou embora e aí a gente vai até Eutico cair do telhado. Romanos 8, 28. Vocês estão aí? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Quantos aqui amam a Deus? Aleluia. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora vamos descobrir no próximo versículo qual é o propósito de Deus para aqueles que o amam. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? A imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitas pessoas perguntam: Gabriel, me ajuda a descobrir o meu chamado. E aí eu abro em Romanos 8 e falo assim: cara, você foi chamado para ser parecido com Jesus. Está determinado, cara. É o seu propósito de vida. Se parecer com Jesus. Acabou? Pode fechar a Bíblia e vamos embora. É isso, gente. Agora nós confundimos chamado com vocação. Você foi chamado para quê? Eu fui chamado para ter o caráter de Jesus e amar Jesus sobre todas as coisas. Agora, Gabriel, qual a sua vocação? O que você precisa que eu seja? Jesus era pastor? Amém? Jesus era um profeta? Jesus era um mestre? Era um evangelista? E apóstolo? Amém? Se nós somos parecidos com Jesus, nós somos o quê? Não interessa, meu amigo, o que você vai fazer. Interessa com quem você se parece, cara. É muito simples. É muito simples. Eu não fui chamado para ser igual Pedro, Paulo, Maria, Moisés, Samuel, João. Eu fui criado para ter a imagem e a semelhança com Jesus. E falando de Efésios 4, quando fala que uns foram
chamados por Deus para vocacionar segundo apostolado ou profecia. Todas essas coisas servem para que cheguemos à estatura de Cristo. A estatura da maturidade de Jesus. Você sabia que hoje e agora é possível você ser tão maduro quanto Jesus? É só nós termos uma igreja madura. Qual é a função do pastor? Não é te dizer para você comprar o tênis vermelho ou amarelo. Para você ir para a África ou não ir para a África. Para você trabalhar na empresa X ou Y. Para fazer tatuagem ou não fazer tatuagem. Sabe como é que você descobre essas coisas? Fechada a porta do seu quarto, entra e o pai vai te falar. Pastor não é psicólogo, não é conselheiro. Essas coisas se descobrem em Deus. Agora, para que o pastor, o profeta, o apóstolo serve? Para te moldar, para te fazer crescer, até o momento que você esteja totalmente parecido com Jesus. Para de colocar esperança em homens, aquilo que deve ser colocado em Deus. Voltando em Deuteronômio 5. Naquele momento Deus estabelece as leis. E o desejo de Deus era que todo o povo subisse. E aí nós temos 12 tribos de Israel. Amém? E uma das tribos foi separada para o sacerdócio de Deus. Para ministrar diretamente a Deus. E essa era a única tribo das 11 que não tinha terra, não tinha herança, não tinha posses terrenas, não tinham algo na terra para que se apegasse. Sobre a tribo de Levi, a tribo dos levitas, a tribo dos sacerdotes, foi constituído sobre eles que a porção deles é o Senhor. E Jesus, quando diz Mateus 6,6, ele lembra disso. Quando entrares no seu quarto, fecha a sua porta, que o Deus que te vê em secreto te recompensará. Quantos querem a recompensa de Deus aqui? Agora, a recompensa de Deus não são coisas. A recompensa de Deus não é mais unção, não é mais influência, não é mais dons. A recompensa de Deus é o Senhor. A recompensa de Deus é Jesus. Quando eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e eu começo a conhecer Jesus, meu amigo. A minha recompensa já foi me dada. Eu já estou satisfeito. Eu não preciso de mais nada. Sabe por quê? Porque Jesus ele é estabelecido como sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque, antes de ter sacerdotes, antes de ter uma nação, ele aparece Abraão lá em Gênesis 14. E diz assim: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Rei Altíssimo, trouxe pão e vinho para Abraão. Lá em João 6, Jesus diz sobre isso. As pessoas perguntam para Jesus: Jesus, o que precisamos fazer para fazer as obras de Deus?
E Jesus responde lá no versículo 29, diz, João 6, para fazer as obras de Deus, creio naquele que Ele enviou. Porque os seus pais comeram maná no deserto e mesmo assim morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem comer de mim, meu amigo, não terá mais fome. Uau! Amós 9:11 diz algo muito interessante. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que derramarei fome sobre a terra. Oh. Não fome de comida ou bebida, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Fome de se alimentar de algo eterno, cara. Fome de se alimentar do próprio pão vivo. Oh, sabe por que você ainda tem fome? Porque talvez você está comendo de homens. Mas aquele que prova, cara, do pão vivo, esse permanece para a vida eterna. Esse permanece. E a palavra permanecer do grego é meno, que quer dizer construir uma casa. Em Mateus 7, Jesus diz, aqueles que ouvem as minhas palavras, é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? Eu quero perguntar do que você está alimentando o seu espírito, cara. Sabe, um sacerdote real, um sacerdote do reino de Deus, sempre tem pão na mesa. Jesus nunca despediu uma multidão com fome, cara. Lá em João 6 ainda, a Bíblia diz que Jesus deu pão até que eles se fartassem, cara. Agora eu vou te dizer, a minha fome talvez não seja o tamanho da sua. Talvez a sua fome não seja o tamanho da minha. Mas não interessa o quanto que você tem fome, Jesus vai te fartar. A questão é se você está colocando a sua fome no lugar certo. Na mesa, no sacerdócio. Num lugar de intimidade com Jesus. Ah, meu amigo, lá no átrio, no santo lugar, quer dizer, tinha um pão, cara, que era chamado pão da presença, ou o pão da face de Deus. Você é aquilo que você come. E será que você tem se alimentado de Deus? Se alimentado do pão? Sabe, um bom sacerdote, ele sabe fazer pão, cara. E sabe como é que se fazia pão no Antigo Testamento? Muito trigo e um pouco de óleo. Certa vez Elias estava com fome. E Elias perguntou para a mulher: tendes algo de comer? Ah, profeta, só tem um pouco de trigo e um pouco de óleo. Ele encontrou uma mulher que sabia exercer sacerdócio. Agora, sabe o que é o óleo na Bíblia? O óleo está escrito lá em 1 João 4.
a unção que tendes vos ensinará sobre todas as coisas. Vocês não necessitam que alguém diga para vocês: conheçam a Deus, ou façam isso, ou façam aquilo. Porque a unção que entendes te ensinará todas as coisas. Eis que enviarei o Consolador, e ele vos ensinará sobre toda a verdade. O Espírito da verdade te guiará a toda a verdade. Tem alguém aí? Quem aqui quer misturar um pouco de trigo com pão, cara? Um pouco de trigo com óleo. Produzir alimento eterno, cara. Produzir alimento eterno. Se dá por leitura da Bíblia, de ouvir a Deus, e misturar tudo isso com aquilo que o Espírito Santo pode produzir em nós. Mas além disso, Melquisedeque ofereceu a Abraão vinho, cara. Vinho. Sabe como que se faz vinho? Tendo caráter, cara. Porque Jesus diz lá em João 15: eu sou a videira verdadeira, e aquele que permanece em mim dará muitos frutos. Agora, qual que é o fruto da vinha? A uva, gente, vocês estão aí? Qual que é o fruto da vinha? Ufa, não é maçã, não é abacate, jaca. Agora lá em Isaías 5, a Bíblia diz que Jesus, do lado da vinha, construiu um lagar. Sabe para que serve o lagar? Para pisar as uvas. Romanos 5 diz que as tribulações produzem um caráter aprovado. Quantos aqui querem se parecer com Jesus? Não, mas de verdade, cara. É de verdade. Sabe, o problema do diabo não é que ele queria ser igual a Deus. Deus quer que você seja igual a Ele. O problema do diabo é que ele queria ser maior que Deus. Ele queria construir um trono acima do trono de Deus. Por isso que ele caiu, cara. Mas a nós, cara, foi reservado o privilégio de nos parecermos com o Filho de Deus. Eu quero te dar um segredo, cara. Misture um pouco de trigo com óleo, cara. E você vai produzir o alimento que permanece para a vida eterna. E aí, esse pão vai começar a gerar em você o caráter do Filho do Homem. Porque a palavra que Deus te dá, você tem que permanecer nela. E você vai sendo moldado segundo essa palavra. Você vai sendo moldado segundo a obediência. E quando você der bons frutos, uvas boas, Deus vai mandar alguém para pisar. Oh! Uau! Eu ouço Jesus falando que tem muita gente aqui passando por dificuldades. Sabe, eu não ia levar essa palavra para este lugar, mas Jesus está encaminhando algumas coisas. E sabe, você está falando: cara, eu não sei porque eu estou passando por isso. Deixa eu te dizer, Jesus está colhendo as uvas, cara. Ou Deus está colhendo as uvas, ou Deus está podando. Mas sabe, o Romano diz que Deus não é pai de bastardos.
Ele disciplina todos aqueles que ama. E Jesus diz sobre esse texto: sabe, a repreensão, no momento, ela pode produzir tristeza, mas ela produz alegria em breve. Sabe, nós precisamos de filhos maduros que amam a repreensão de Deus, que amam a poda de Jesus, que amam a tribulação, que saibam passar por dores e aflições. Porque eu quero conhecer Jesus, o poder da ressurreição, e ter comunhão com os seus sofrimentos. Sabe, nós queremos muito ser empoderados, cara. Nós queremos ter conhecimento genuíno de Jesus, mas nós não queremos ter comunhão com o sofrimento, cara. Hebreus 12 diz que na luta contra o pecado vocês ainda não derramaram sangue. Jesus quer dar óleo para você hoje. Óleo para você hoje. Para que você permaneça. Mesmo em meio à tribulação. Tem alguém aqui que quer permanecer? Tem alguém aqui construindo uma casa sobre a rocha? E Jesus, ele termina o seu tempo aqui na terra dizendo: esse pão é o meu corpo que é dado por vós. Esse sangue é o símbolo da minha aliança. E lá em Salmos 25:14 diz isso: aqueles que temem a Deus, Ele dará a conhecer a sua aliança. O temor de Deus é o princípio da sabedoria e do conhecimento de Deus. Eis o meu sangue que é dado por vós, símbolo da minha aliança. Fazer isso até que eu venha. Sabe, a ceia vai existir até que Jesus volte. Agora a ceia é para aqueles que permanecem na mesa com Jesus, comendo pão e bebendo vinho. Nós viemos de uma geração, cara, que não gosta muito da doutrina, que não gosta muito do alimento. Sabe como é que eles estão ficando? Como Noé, cara. Bêbados na tenda, nus. Mas tem uma outra geração, no meio da nossa, que só quer comer pão, cara. E a Bíblia diz lá em Jeremias, que o pecado de Sodoma foi fartura de pão. Sabe que eles tinham pão demais, cara. Doutrina demais. Enquanto uns têm pão demais, estão ficando chatos, cara. Enquanto uns têm vinho demais, estão se embebedando e ficando ridículos. Mas no meio de nós ainda tem uma geração, cara, que foi dado espírito de amor, de ousadia, equilíbrio. Uau! Que na mesa de Deus sabe comer pão, e na mesa de Deus sabe beber vinho, cara. Quantos aqui querem amadurecer? Fica de pé no seu lugar.